Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Tome a sua Bíblia. Abra lá no livro de Tiago. Nosso irmão Tiaguinho. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7. Tiago 4, 7. Louvado seja o seu nome, Senhor. Se ela focar. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Feche seus olhos. Aleluia. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, pela direção que ela dá às nossas vidas, pelo prumo que ela coloca às nossas vidas. Eis aqui a tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, é santa, é poderosa. Usa ela para falar conosco nessa manhã. Eu, como o responsável nessa manhã por trazer a sua palavra, coloco a minha vida nas tuas mãos. Peço que o Senhor me use, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja falar para a sua igreja. Que toda barreira, que todo impedimento caia por terra agora, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, igreja. A palavra de Deus, ela nos dá discernimento de todas as coisas quando nós a buscamos, quando nós desejamos que ela faça parte das nossas vidas. Nós acabamos de ler um texto, um versículo pequenininho, que diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, que nós devemos nos submeter ao Senhor. Essa manhã eu quero falar algo sobre submissão. Ontem buscando a Deus, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer tratar com a sua igreja? O que o Senhor quer falar para a tua igreja? E o Senhor me trouxe essa palavra ao meu coração: submissão. Mas é uma palavra que muitas vezes ela é mal compreendida. Submissão muitas vezes é uma palavra que ela não é muito bem interpretada, porque existe um senso comum em cima dela, e a gente acaba tendo uma má interpretação dela. A raiz dessa palavra, a etimologia dessa palavra vem do latim, de uma preposição que é sub e de um verbo que é o mittere. Sub é por baixo e o mittere como que eu posso dizer? É enviar ou mandar. Então, literalmente, é se colocar abaixo, se colocar por baixo. E parece que não está na moda hoje ser submisso. Está na moda? Hã? Não está na moda ser submisso. O ser submisso parece que ela tem uma conotação de humilhação. Tem uma conotação de você se diminuir, de você ser colocado numa posição desfavorável. Porque o sentido pejorativo que a palavra submissão tem é esse. É de algo ser desfavorável, é de algo não ser algo que vai te colocar numa posição de destaque. Porque, querendo ou não, as pessoas querem estar numa posição do quê? De destaque, sim ou não? Alguém poderia trazer um pouquinho d'água para mim? Já está aqui. Perdão. Amada.
Glória seja dada ao Senhor, que já tem os irmãos que estão à frente um passo, né? A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sim ou não? Sim? Vocês estão muito fraquinhos. Vocês tomaram café da manhã? Não. Hoje a gente vai fazer a troca de presentes aqui, né? Do amigo de chocolate. E todo mundo acho que trouxe. Estou vendo sacolas. Vocês vão ficar fortes só depois que comer o chocolate? Não. Então dá glória a Deus aí, igreja. Glória a Deus, aleluia. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para as nossas vidas. Só que o inimigo, ele é especialista em tentar mudar o belo para o feio, o que é bom para o mal. Ele fica trocando essas coisas. E aquilo que seria bênção para as nossas vidas, ele tenta colocar para nós como algo que não vai ser bom. E assim vai descaracterizando as coisas de Deus para nós e vai nos roubando aquilo que era para ser bênção para as nossas vidas. Como essa situação, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Presta atenção. Eu posso ficar aqui a manhã inteira falando. O apóstolo pode ficar aqui a manhã inteira falando, a noite inteira. Mas para entrar algo novo na sua mente, o velho tem que sair. Você tem que dar lugar para o velho, sair. Não tem como duas formas da mesma coisa ficar ocupando a nossa mente, porque você vai ser tendencioso a uma. Deixa aquilo que foi colocado de errado ir embora e deixa o novo chegar. A palavra diz que não se deita vinho novo em... Não tem como. É um princípio. Jesus já nos ensinou isso. Se você não deixar o velho ir embora, porque eu tenho certeza que você tem dentro de si algo que fala a respeito de ser submisso a algo. E com certeza não é bom. Se você quer entender a profundidade das Escrituras, da Palavra de Deus, para mudar a vida, porque todos estamos aqui com o intuito, sim ou não, de melhorar cada dia, de mudança. Mas para que essa mudança aconteça, o velho vai ter que ir saindo e dando lugar ao novo. Hábitos velhos, eles só são substituídos quando hábitos novos são colocados no lugar, e leva um tempo. Tem pessoas que começam bem a fazer alguma coisa, não tem? Começa todo empolgado. Quando você vai numa rotina nova, digamos que você tem uma vida sedentária e você começa a fazer caminhada. O começo é gostoso, não é? É prazeroso, porque é uma ideia nova, é uma ideia que parece que vai te fazer bem. O primeiro dia é gostoso, o segundo dia é gostoso, o terceiro dia é gostoso, o quarto dia já começa a ficar meio pesado, o quinto dia o seu cérebro já começa a querer te sabotar. Fala, não, isso não é bom. Volta ao sedentarismo, porque a gente estava sossegado. Agora se arrumou essa história de ficar caminhando, isso cansa, isso dá fadiga. Um hábito novo para ser instaurado, fazer parte de nós, no mínimo 30 dias. Passa essa fase de ser prazeroso, começa a fase da dor, e você tem que insistir naquilo. Então muitas pessoas elas não conseguem ir adiante porque elas param no meio do caminho, porque esse é o processo. Depois de 30 dias aquilo fica fácil, porque se tornou um hábito novo, e aí fica mais leve de ser feito, já não fica mais aquela coisa pesada. E se você não fizer, começa a fazer falta, porque você mudou o velho para o novo. Então deixa o velho embora. Deixa os velhos pensamentos, deixa a velha maneira de viver, deixa a velha maneira de encarar as coisas, porque Deus ele quer fazer tudo novo nas nossas vidas.
O Senhor quer fazer tudo novo em você, para que através de coisas novas que Ele vai fazer na sua vida, coisas novas irão chegar, colheitas novas vão chegar, situações novas irão chegar. Existem duas forças atrativas, que elas estão em tudo que nós fazemos. Duas forças que te atraem: o bem e o mal. Deus ou Satanás. Isso vai estar em tudo. Tudo que se coloca diante de nós, nós sempre vamos ter que tomar essa decisão. Nós sempre vamos ter que optar por uma delas: ou o bem ou o mal, ou Deus ou Satanás. Não tem uma terceira via. E dependendo das decisões que nós tomamos, nós vamos estar escolhendo o bem ou o mal, Deus ou Satanás. Todos os dias situações elas vão se colocar diante de nós. Todos os dias decisões precisam serem tomadas. E o que a gente tem visto? O que prevalece mais? O que prevalece com mais facilidade? Fala, igreja. O bem ou o mal? As coisas boas ou as coisas más? O que prevalece com mais facilidade é o mal. Mas por quê? Deus é o Todo-Poderoso. Deus criou todas as coisas. A essência do Senhor é o bem. O Senhor é bom. Por que o mal prevalece? Está escrito aqui na palavra, só por causa de uma coisa: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Gera, vem aqui um pouquinho. Vem cá, vem cá. Não tenha medo não, vem cá, vem cá. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Vem aqui, Gera. A palavra está dizendo que o diabo, isso não é o diabo não, tá? Essa é uma coisa para a igreja entender. O diabo a gente resiste. Gera, imagina que eu quero passar e você não vai deixar, tá? Eu quero passar. Bota o celular na mesa. Põe o celular. E você não vai deixar eu passar. Eu quero passar. Eu vou passar por aqui. E eu vou passar por baixo. Eu vou tentar pular. Ele está me resistindo. Ele não está deixando eu avançar. Faz força, segura. Ele não deixa eu passar. Ele está resistindo. Com o diabo a gente faz isso. A gente resiste. E quando você resiste ele, sabe o que ele faz? Ele quer passar e não vai. Aí ele tem que sair. Pode sentar. Aplauda o Senhor pela vida do Deus. O inimigo, a gente resiste. Porque quando a gente não resiste, a gente já tomou lado. A gente já foi para o lado dele. Se não há resistência. É por isso que o mal, ele está sempre prevalecendo ao bem. As coisas do inimigo sempre prevalecendo as coisas de Deus, porque não se coloca resistência. Mas a resistência contra o inimigo, ela não é física. Aqui foi uma resistência física. Eu tentava passar e o Gera não deixava. Mas se eu sou mais forte do que o Gera, eu dou um empurrão e passo. Mas a resistência contra Satanás, ela é espiritual. E o que acontece? Muitos de nós somos raquíticos espirituais.
Se o Jeremy não tivesse colocado uma oposição no exemplo que eu dei, eu teria passado facilmente. E assim é com a vida das pessoas. Elas não têm nada espiritual, elas não estão malhando na academia do Senhor. Aí espiritualmente é tudo raquítico, é tudo fraquinho, é tudo sem força. Aí o inimigo vem, em vez de você oferecer resistência, ele passa facilmente. E o mal vai se perpetuando. E a vontade do inimigo vai se perpetuando. E o inimigo sabe o que ele quer fazer? Ele quer fazer escravos. Ele quer te escravizar. É isso que ele quer. Ele quer te escravizar em situações, em circunstâncias. Ele quer te prender. Quando ele veio, você não ofereceu a resistência, ele entrou, ele vai automaticamente querer te escravizar. Seja num vício, seja numa dor que você sentiu e você não ressignificou essa dor, você começa a se tornar escravo daquela situação. Ele é especialista nisso. Pessoas que estão presas a algo que aconteceu há 10 anos atrás, 20 anos atrás, uma palavra que foi dita, foi o suficiente, a pessoa não resistiu ao inimigo, ele veio, entrou, escravizou. E são tantas as situações na vida das pessoas, que elas continuam escravas de algo que já não precisava mais, já foi, já passou. Mas com Deus é diferente. Com Deus, a gente não oferece resistência. A palavra está dizendo: sujeitai-vos a Deus. Sujeição é diferente de apenas resistência. A sujeição é uma decisão que você toma de forma consciente. Glória a Deus. O se sujeitar, o se submeter, o se entregar é uma decisão que você toma de forma consciente. Repete comigo. Deus não está interessado em fazer escravos. O Senhor não está interessado em fazer escravos. O Senhor não está interessado em colocar faca na tua garganta. O Senhor quer formar relacionamentos. O Senhor quer que nós nos submetamos a Ele e que nós estabeleçamos com Ele um relacionamento, uma profundidade. A vontade dEle para nós é boa, é perfeita e agradável. Eu já falei isso na outra pregação. E Ele quer fazer esses nossos relacionamentos com Ele se tornarem algo sadio, algo proveitoso para as nossas vidas. O se sujeitar a Deus parte da nossa vontade, porque Ele não é. A palavra está dizendo que o inimigo ele vai vir e você vai resistir Ele, e ele vem com fúria, ele vem com violência. Mas o Senhor é decisão que você toma, é decisão que você decide, é decisão que você, com a sua alma, com a sua mente, você tem que decidir por Ele. E se você não decidir, Ele não vai vir forçar. Às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, mas a gente, para ouvir a voz dele, a gente tem que silenciar tantas outras vozes. Para ouvir a voz de Deus, nós temos tantas vezes que aquietar a nossa própria voz. Quando nós nos submetemos a Deus, o se submeter a Ele, o se sujeitar a Deus, não é somente se sujeitar às coisas espirituais.
apesar de se começar por elas. O se sujeitar a Deus, à vontade de Deus, é se sujeitar às coisas que Ele criou aqui, estabeleceu aqui na terra, porque nós não vivemos só no espiritual. Nós não vivemos só no mundo espiritual. Nós interagimos entre espiritual e físico. E o se sujeitar a Deus passa também por fazer a vontade, se submeter às coisas aqui que Ele estabeleceu. Porque tem gente que é muito espiritual, fala, eu só obedeço a Deus. Com certeza você tem que só obedecer a Deus. Mas e as coisas que Ele estabeleceu nessa terra? Você esquece? Você só lembra do espiritual? Por exemplo, quando você é submisso a Deus, você vai ser submisso ao seu patrão, porque Ele é uma autoridade. Quando você se submete a Deus, você vai se submeter às leis. Quando você é submisso a Deus, você vai se submeter às autoridades. Existe uma grande confusão em respeito de autoridade, que as pessoas às vezes não entendem. As autoridades da terra foram constituídas por Deus, mas nós confundimos a autoridade com a pessoa. Por exemplo, um guarda te para, ele é ímpio, ele não é crente. Aí você fala, como que Deus pode estar com ele, que ele é autoridade? Ele é ímpio, ele não é cristão, ele não tem nada de Deus. Pois bem, Deus está com a farda que ele carrega, a autoridade que ele carrega. Por exemplo, temos um presidente que muitos não quiseram, ele lá, ou alguns quiseram, não sei. Talvez uns são contra, os outros a favor, mas enfim, pessoas que não concordam com quem está sentado na cadeira da presidência. Você está fazendo menção da pessoa. Quando você olha, geralmente se olha a pessoa. Mas a autoridade, Deus... Mas você fala assim, mas ele não tem nada de Deus, Mas Deus está com a autoridade que Ele carrega. O trono que Ele está ocupando é a autoridade, não é com a pessoa, é com a autoridade. Então, independente de quem esteja ocupando aquela autoridade, nós temos que se submeter, porque a autoridade é constituída por Deus e Deus está com aquela autoridade. E aí começa uma miscelânea, porque eu sou espiritual, eu não vou me submeter às coisas. A única coisa que nós não devemos nos submeter é quando é imposto a nós algo que vai contra aos princípios do Senhor, como acontece em muitas nações comunistas, onde não pode Bíblia, onde não pode se reunir. As pessoas têm que obedecer isso? Não. Mas se pegar você desobedecendo, vai morrer. Mas você vai morrer, mas obedecendo ao Senhor, você está entendendo? Então, submissão, ela é a espinha dorsal de tudo que Deus fez. A submissão, ela está em tudo, todas as esferas. E nós queremos viver assim, eu sou mais eu. Não me submeto a ninguém. Não me submeto a nada. Outro exemplo de submissão. Quando um casal, marido e mulher, se submete à vontade de Deus, com certeza a estrutura do lar vai ser diferente. Não é a criação de filhos, é outra coisa que a gente fala errado. O que você cria é criar boi, criar vaca, criar galinha. Filho a gente treina para a vida. Filho a gente prepara para a vida. Filho a gente tem que prepará-los, treiná-los. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E mesmo quando ela for velha, não vai se desviar dele. É um treinamento que você vai dar, você vai ensinar os princípios do Senhor. Então, quando um casal está alinhado,
Quando um casal está de acordo com as escrituras, a submissão é coisa normal, porque o marido vai exercer o seu papel, a esposa vai exercer o seu papel, e vai os filhos exercerem o seu papel dentro da família, e todas as engrenagens se encaixam e a família anda. Outra coisa que as pessoas elas equivocam, essa situação da submissão da mulher ao marido, né? Isso é um tema um tanto quanto polêmico, mas está na Bíblia. Mas o se submeter não é da forma pejorativa da palavra, que é se colocar numa situação desfavorável e desconfortável. A submissão da esposa ao marido é para andar em paridade, ombro a ombro, só que é fazer uma oposição, porque está lá escrito em Gênesis, que foi mal traduzido. Quando Deus ele cria a mulher, ele fala para Adão que ele vai lhe dar uma ajudadora idônea. Se pegar a palavra correta, é uma opositora idônea. É opositora. Mas se é idônea, é uma oposição favorável. Porque um marido que não tem uma mulher que exerce a função de ser opositora, ele vai fazer coisa errada. Maridos que não ouvem as suas mulheres correm o risco de tomar decisões erradas. O camarada ele está cheio de ânimo, chega contando um negócio que vai fazer para a esposa, e todo animadão, e ele fala: não, já está tudo certo, eu já planejei, Aí a esposa chega e fala assim: eu acho que você não deveria fazer isso. Parece um balde de água fria, mas isso é o papel da opositora idônea que Deus colocou na sua vida. É oposição mesmo, porque tem situações que nós não enxergamos, elas enxergam. Eu lembro que eu contratei um funcionário há um tempo atrás. Não era para contratar ele, era um outro, era o filho de um rapaz que eu ia contratar, e demorei para dar a resposta. Aí chamei ele, liguei para ele e falei: você pode vir aqui com o seu filho, que eu quero conversar com vocês dois, para que eu ia contratar ele. Aí veio o pai, mas não veio o filho, mas o pai veio acompanhado de um outro camarada que era cunhado dele. Vocês estão entendendo? Ou eu baguncei muito? Aí ele trouxe. Eu falei: mas cadê seu filho? Ele falou: rapaz, meu filho começou a trabalhar, demorou para dar resposta, ele arrumou um outro emprego. Aí eu peguei e falei: paciência. Ele falou: não, mas eu trouxe o meu cunhado. Aí ele ia apresentar o cunhado para mim. Aí eu falei pro cunhado: você entende alguma coisa de caminhão? Não entendo nada, mas eu posso aprender tudo que você me ensinar. Gostei do que ele falou, achei interessante. Aí eu peguei, eu não consultei a bênção, a opositora idônea, contratei ele. Eu falei: eu contratei. Ela falou: sei não, não fui com a cara dele, mas não foi com a cara assim por ser a pessoa. Você entende o que eu estou dizendo, né? Ela sentiu algo. Ela falou: tem algo de estranho com esse rapaz, você vai se arrepender. Ô Gê, quando a mulher fala você vai se arrepender, você ouve o que a mulher está falando. Já deu a sentença. Ela já deu a sentença. E dito e feito, passou 2 meses, 3 meses, o cara se revelou quem ele era. Então Deus ele colocou a mulher ao nosso lado, e essa submissão que ela tem, que a palavra diz que é para ter, é para andar em paridade com o marido, mas ela ser essa voz de alerta, ser essa opositora mesmo.
Porque senão a gente tem decisões que a gente vai tomar na emoção, a gente vai tomar de uma certa maneira que, se ela não se manifestar, você vai entrar num problema. Então, mulheres, falem mesmo aquilo que Deus colocou dentro do coração de vocês. Eu sei que tem aqui as meninas que ainda não são casadas, mas Deus colocou isso dentro da mulher. Começa dentro do namoro. É algo que Deus colocou dentro da mulher, e ela tem essa sensibilidade para fazer oposição ao marido, mas é uma oposição para crescer, não é oposição de Brasília, que lá ninguém está preocupado com as pessoas, com a população, se forma uma oposição só política, para destruir uns aos outros. Não, a oposição que a mulher oferece dentro de um relacionamento é para o crescimento da família, é para que a família avance, para que as coisas deem mais certo do que errado. E quando nós entendemos a submissão, que nós devemos nos submeter, a gente se estabelece nas nossas vidas um tripé. Um tripé. Quando você é submisso a algo, você vai estar com o seu caráter firmado. Vou tentar exemplificar aqui, num tripé. Vocês já viram esses camaradas que saem caminhando, ou na neve, geralmente na neve, eles andam com eles não com esqui, caminhando mesmo, caminhada. Eles andam com uma, que nem que fosse uma bengala. Por quê? Porque quando você está andando, você está aqui, ó, você apoiou, é um em cada mão que anda, são dois. Porque ó, quando você deu o passo aqui, você apoia esse, você forma um triângulo. Você forma um tripé. E a caminhada ela fica mais fácil de ser feita. A caminhada ela fica mais simples de ser feita. As pirâmides do Egito, elas estão de pé até hoje porque elas estão num descanso natural, que é a forma triangular. Joga um pouco de areia no chão, você vê que formato de descanso natural ela forma. Ela vai formar que nem se fosse um desenho de uma pirâmide. É o descanso natural. Então, quando você se submete à vontade de Deus, quando você se submete às coisas do Senhor, é estabelecido um tripé de caráter em você. Você tem simplicidade, humildade e coração ensinável. Essas três coisas. Se você, no seu caráter, você tiver simplicidade, humildade e um coração ensinável, você vai entrar e sair bem de qualquer lugar. Você vai chamar a atenção de qualquer um. Se você tiver esse tripé que forma a sua vida. Mas isso é só quando a gente se submete ao Senhor. Se a gente não se submeter a Ele, a pessoa fica arrogante, a pessoa fica prepotente, a pessoa acha que pode todas as coisas. E a humildade desse tripé que eu acabei de falar, ela vai te colocar na posição exata, porque você vai entender quem você é, as suas limitações e as suas capacitações. Ponto. A simplicidade vai te fazer... O que é uma coisa simples? Simples é simples, não é? Quando você pega algo complicado para fazer, é difícil, não é? Então uma pessoa que é complicada, é difícil de lidar com ela. É ou não é? E agora uma pessoa que é simples, que tem simplicidade, é fácil lidar com uma pessoa assim. A convivência, quando existe simplicidade, ela se torna fácil, ela se torna algo que flui, e um coração ensinável. Nunca ache que você sabe todas as coisas, ninguém sabe tudo. Nós estamos em constante processo de aprendizado. Ame instrução. Ame instrução.
Conhecimento por si só é bom ter, mas o conhecimento tem que vir acompanhado de instrução, porque conhecimento sem instrução ele se perde. Então, busque instrução, busque o conhecimento. Você sabe uma característica das pessoas, dos grandes milionários dos Estados Unidos? Sabe uma característica que tem nas mansões dessas pessoas? Sabe ou não? Os universitários? Não sabe? Só falo se fazer assim, perguntar para mim fazendo biquinho. Fala, bispo. Uma coisa que tem nas mansões desses camaradas que são multimilionários é uma biblioteca, porque são pessoas que estão constantemente querendo aprender, querendo aprimorar o seu conhecimento, querendo avançar. E aí você não lê um livro, não lê a Bíblia, não lê nada e quer avançar. Conhecimento, aprendizado, instrução. Ame instrução. Seja simples para entender que você não sabe todas as coisas e sempre tem alguém para te ensinar algo, sempre tem alguém para melhorar algo que você já faz. E para finalizar, porque já é quase 11 horas, que a hora passa voando, você tem que ter uma vontade decisiva para se submeter. E para se submeter você tem que negar o eu e o seu ego. Isso atrapalha demais a vida da gente. Ah, eu sou fulano de tal. Hoje a nossa igreja ainda é pequena, mas vai chegar um momento que o ministério vai ser grande, e você, para servir a Deus, para se submeter à vontade dele, você não vai poder deixar seu ego aparecer, porque vai ter momentos que você vai ter que limpar o banheiro. E você é empresário e você tem uma posição muito grande lá fora, mas dentro da igreja você está limpando o banheiro, porque você se submete à vontade do Senhor. O se submeter à vontade do Senhor, o se submeter às coisas que Ele criou, te faz aprender. Ontem eu fui buscar as meninas, a Lívia e a Marcela, e no que a gente estava indo embora para casa, eu parei para comprar algo para comer. E aí a Marcela pediu para ir dirigindo o carro, que ela é a mais nova habilitada. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida da Marcela. Ela é a mais nova habilitada no meio de nós. E ela falou: pai, deixa eu dirigindo. Só carro automático é fácil dirigir, né? Que nem mobilete, é só acelerar. Enfim, ela é habilitada, ela tem o conhecimento que a autoescola passou para ela. Sim ou não? Só que no caminhar, no percurso, eu estava sentado do lado. E a minha habilitação é do ano de 1992. 2002, 12, 22, 31 anos de habilitação. Você acha que eu tenho alguma coisa para ensinar para ela? Apesar dela ter o conhecimento, apesar dela ter a habilidade que foi passada a ela, apesar dela ter a autorização que o órgão competente deu para ela, falando: você pode dirigir. A minha instrução de experiência, de caminhada, isso ela não aprendeu na escola. E no decorrer da caminhada ontem, ela foi, tivemos que ir num outro bairro, depois fomos até em casa. No caminho, eu fui a instruindo: faça isso, aquele obstáculo, se antecipe a ele, já saia dele aqui, não deixa para chegar em cima. Se chegar em cima e vier alguém, você vai ter que parar, esperar esse alguém passar, e você vai dando instrução, apesar do conhecimento que ela tem. A submissão te faz aceitar isso. Agora, se é uma pessoa que não tem humildade, não tem aquele tripé, simplicidade, humildade, coração ensinável, sabe o que ela faz? Pá!
eu já sei tudo. A pastora falou. Eu já sei tudo, não precisa me ensinar nada. Vamos ficar de pé. Então, ame ser submisso às coisas de Deus. Se em determinado momento da sua vida Ele está te pondo submisso à autoridade de alguém, respeite essa autoridade. Respeite aquilo que ela representa. Se você tem que se submeter a alguma coisa que está estabelecida aí fora, em leis, em situações, se submeta. Porque quando você se submete, Deus ele vai estar no meio daquilo, gente. Porque a submissão faz parte. Você quer um exemplo maior de submissão? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se submeteu à vontade do Pai. Ele se tornou algo que ele não merecia, que ele não precisava. Ele se fez pecador. Ele recebeu sobre si o pecado de toda a humanidade. Ele se fez maldito no madeiro, coisa que não era para ele, era para nós. Um exemplo de submissão. O se submeter não quer dizer abaixar a cabeça e você aceitar tudo. Não é isso, gente. É você entender que existe um Deus que está acima de todas as coisas e que Ele está cuidando de você, e que você, por amor a Ele, por respeito a Ele, por caminhar com Ele, você se submete às situações. Glória a Deus. Eu quero chamar o apóstolo já aqui. Eu não sei se existe algo na sua vida que precisa ser mudado. Eu não sei. Eu não sei se existe alguma coisa na sua vida que precisa ainda. Vai embora velho e chega o novo. Essa ideia de submissão, essa ideia de que eu posso tudo, eu sou autossuficiente. Nós vamos orar por você nesse momento, para que esse tripé de humildade, simplicidade e coração ensinável se estabeleça na sua vida. E você vai entrar e sair bem em qualquer lugar. E você vai conquistar lugares altos se você se posicionar dessa maneira. A palavra diz que nós devemos, como que é, apóstolo? Ter graça diante de Deus e diante dos homens. Sim. Porque você vai fazer a diferença na terra. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Olha, um casal de advogados daqui de São Paulo. Eu vou fazer oração, o senhor desliga. E para o carnaval em Salvador. E no carnaval de Salvador tem uma estrutura da igreja evangélica que prega o evangelho no carnaval. E esse casal de advogados queriam participar desse evangelismo no carnaval. E lá nessa estrutura que foi montada, a primeira coisa que tinha que fazer é que quem fosse participar do evangelismo teria que lavar os banheiros da estrutura. E esse casal de advogado, eles foram lavar os banheiros. E depois eles testemunharam que foi algo assim extraordinário para eles. Porque a humildade nos faz servirmos. Quando nós submetemos, servimos, né? Coloque sua mão sobre o seu coração. Nós começamos falando aqui na leitura inicial de Jesus, na sua angústia lá no jardim de Getsemane, submeteu a fazer a vontade do Pai.
dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feito a tua vontade. Então, para a gente submeter, nós precisamos deixar que a vontade do Pai seja feita em nós. Pai, se nós estamos aqui na tua presença, outras pessoas estarão acompanhando esta mensagem. Que seja lançado por terra agora todo o egoísmo, toda a vaidade, toda a soberba, todo o ego. No nome de Jesus Cristo, que haja simplicidade nas pessoas, na tua igreja, que haja humildade, que haja um coração ensinável, Senhor. Quando nós nos submetemos, é porque nós respeitamos aquela autoridade, é porque nós amamos aquela autoridade, não é porque nós concordamos com tudo dela, Senhor, não, mas é porque nós obedecemos o princípio da tua palavra. Então, que esta igreja seja uma igreja simples, uma igreja humilde, de coração, do espírito inclinado ao Senhor, e que seja uma igreja com um coração ensinável, meu Pai. No nome de Jesus Cristo eu te peço que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos guiando, nos iluminando em tudo que formos fazer, meu Pai, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor. Vida e paz para você. Deus te abençoe. Pode sentar-se.